Agora não há nada que você precise fazer. Você não precisa relaxar, não precisa se concentrar, não precisa entender nada do que vem a seguir. Se o corpo estiver inquieto, tudo bem. Se a mente estiver cheia, tudo bem também. Nada aqui exige mudança imediata. Você não está atrasada, você não está travada, não está fazendo errado. Talvez você tenha passado muito tempo tentando segurar tudo, tentando organizar tudo pela força, tentando não deixar nada escapar. E o corpo cansa disso. Hoje esse espaço não é para resolver, é para parar de interromper. Agora apenas perceba onde você está, sem ajustar postura, sem corrigir a respiração. O corpo já sabe como se sustentar. Ele só precisa que você pare de empurrar. Se a respiração estiver curta, deixe. Se estiver longa, deixe também. Ela encontra o próprio caminho quando não é controlada. Talvez exista uma parte sua que ache estranho não fazer nada, que queira acelerar, que queira aproveitar esse momento para melhorar algo. Você não precisa convencer essa parte, apenas deixá-la existir, sem obedecer. Aqui não há objetivo, não há meta, não há resultado a alcançar. O simples fato de você estar aqui já é suficiente para que algo comece a se mover. Muitas vezes o que trava não é falta de ação, é excesso de controle. Quando você segura demais, o fluxo se interrompe. Quando você solta um pouco, o sistema encontra caminho. E soltar não é desistir, é parar de bloquear. Você pode perceber pequenas tensões no corpo, no rosto, nos ombros, no peito. Não precisa liberar nenhuma delas, só perceber. Curiosamente, quando você não tenta soltar, o corpo solta sozinho. Esse espaço é para isso, para permitir que o que está em andamento termine do jeito certo. Nada precisa ser acelerado, nada precisa ser empurrado. Enquanto você escuta, algo já se reorganiza sem você precisar fazer nada. E isso é o começo do fluir. Permaneça aqui, sem expectativa, sem exigência. Deixe fluir. Agora, sem mudar nada, apenas continue percebendo o corpo. Não procure relaxar, não tente chegar em um estado específico. Aqui a regulação acontece quando você para de interferir.
Talvez você note o peso do corpo apoiado onde está. Talvez perceba pontos de contato. Talvez apenas uma presença difusa. Tudo isso é suficiente. O corpo sabe como se regular quando não é pressionado. Se algum pensamento surgir, não tente se afastar, não tente seguir, deixe passar, como algo que cruza o espaço e segue adiante. A respiração continua acontecendo sem que você precise comandar. E isso já é um sinal de confiança do corpo. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer algo para entrar em equilíbrio, mas o equilíbrio surge quando o excesso de controle diminui. Agora, perceba se existe alguma parte do corpo que parece mais presente. Talvez os ombros, talvez o rosto, talvez o peito ou o abdômen. Não tente soltar, apenas reconheça. O reconhecimento já é permissão. Quando o corpo sente que não está sendo observado com cobrança, ele começa a se ajustar sozinho. Esse ajuste não é dramático, é sutil, quase invisível. E exatamente por isso é profundo. Você não precisa acompanhar esse processo, não precisa entender, não precisa medir. Enquanto você me escuta, o sistema vai encontrando o próprio ritmo de organização. E aos poucos, sem esforço, sem comando, algo começa a fluir. Permaneça aqui. Permita que isso aconteça no tempo certo. Agora, sem precisar imaginar com detalhes, permita que uma imagem simples apareça. Pode ser vaga, pode ser imprecisa. Talvez seja como observar algo se movendo sem pressa, como água correndo, não rápida, não forte, apenas seguindo o caminho. Ela não tenta chegar primeiro, não tenta mudar o percurso, ela simplesmente continua. O corpo entende esse tipo de imagem sem precisar explicação. Enquanto você escuta, talvez perceba que algumas tensões começam a perder força. Não porque você fez algo, mas porque você parou de segurar. Agora imagine algo ainda mais simples. Um tecido leve se movendo com o vento. Ele não resiste, não se adianta, não se prende. Ele se move conforme o vento passa e depois repousa. Assim também é o corpo quando não está sendo empurrado. Ele responde ao que acontece e depois encontra descanso. Talvez você perceba que não precisa acompanhar essa imagem. Ela pode entrar e sair sem esforço. O importante não é ver claramente,
é permitir que a sensação de movimento suave exista. Quando o corpo sente que não precisa sustentar tudo, algo começa a se reorganizar por dentro. Sem ruído, sem anúncio, sem comando. Você não precisa confiar nisso, apenas permitir que isso aconteça. O fluxo não pede atenção total, ele acontece nos intervalos em que você não interfere. Agora, apenas permaneça com essa sensação de continuidade. Nada precisa ser concluído agora. Nada precisa ser resolvido. O corpo sabe quando avançar e sabe quando pausar. E quando você não interrompe, ele encontra o próprio ritmo. Deixe essa ideia atravessar você sem esforço, como algo que passa e segue. E você permanece aqui, permitindo que tudo flua do jeito certo. Agora, sem sair desse estado, perceba que mesmo quando você não faz nada, algo continua acontecendo. O corpo nunca está parado, ele ajusta, ele responde, ele segue. Você não precisa provocar o movimento, ele já existe. Talvez você perceba um pequeno ajuste na postura, uma mudança sutil na sua respiração, uma sensação diferente em alguma parte do corpo. Nada disso precisa ser intensificado, nada precisa ser ampliado. O fluxo acontece em pequenas correções quase invisíveis. E é assim também fora daqui. Quando você não força decisões, elas se organizam. Quando você não empurra respostas, elas aparecem. Agora apenas permita que o corpo faça o que ele já sabe fazer. Não conduza, não segure, não acelere. Se alguma vontade de se mexer surgir, deixe. Se nenhuma vontade surgir, deixe. Tá tudo certo. Essa é a microação do fluir, não interromper. Muitas vezes o que trava a vida não é a falta de ação, mas o excesso de interferência. Quando você solta o controle, o sistema escolhe melhor. Você não precisa confiar nisso intelectualmente, o corpo reconhece. Permaneça nesse ponto intermediário entre fazer e não fazer, entre segurar e soltar. É aí que o fluxo se sustenta. E quanto menos você tenta manter esse estado, mais naturalmente ele permanece. Continue aqui. Permita que o movimento interno siga sem obstáculos. Você que acompanha o canal já percebe os resultados. Se você quer potencializar tudo isso, aqui no primeiro comentário tem algo que vai te interessar. Agora eu quero que você deixe tudo isso se acomodar. Você não precisa levar nada daqui. Não precisa guardar sensação alguma. Não precisa tentar manter estado nenhum. O que precisava acontecer já começou a acontecer.
Quando você para de segurar, o corpo encontra o caminho. Quando você não força respostas, elas se organizam no tempo certo. Talvez você perceba uma leveza diferente, ou talvez não perceba nada específico. Ambas as experiências estão certas. O fluxo não precisa ser sentido para existir. Ele continua mesmo quando você não observa. Você não precisa deixar fluir. Basta não bloquear. E isso, curiosamente, exige menos esforço do que parece. O corpo aprende rápido quando não é pressionado. A mente acompanha quando não é cobrada. E a vida encontra passagem quando você não tenta controlar cada detalhe. Você pode levar esse estado com você, ou pode simplesmente seguir sem pensar nisso. De qualquer forma, algo já se reorganizou. Talvez ao longo do dia você perceba que reage com menos rigidez, que segura menos, que confia um pouco mais no processo. Ou talvez só perceba que as coisas andam com menos atrito. Não é algo para vigiar, é algo que acontece quando você sai do caminho. Agora, sem pressa, permita que esse momento se complete, sem fechar, sem concluir, sem encerrar com força, apenas deixando o fluxo seguir seu curso natural. E você pode continuar do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura. Algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem.
Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo
para que as coisas sigam seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos, o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo.
E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência.
Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura. Algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar
fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe.
Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle. É devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor.
O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível. Sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura. Algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você. Talvez você perceba que não precisa controlar tudo para que as coisas sigam o seu curso. Enquanto você escuta, o seu corpo pode continuar fazendo pequenos ajustes do jeito mais natural possível.
sem aviso, sem esforço, sem pressa. Você pode notar quando não segura, algo encontra espaço para se mover. E é interessante perceber como o corpo sabe quando avançar e quando pausar, sem que você precise decidir. Algumas partes suas já entenderam que não é necessário forçar. Outras vão entender no tempo certo. E tudo bem. Você não precisa empurrar o fluxo. Ele acontece quando você não interrompe. Talvez você comece a perceber que soltar não é perder controle, é devolver ao corpo o que ele sempre soube fazer. E aos poucos o excesso de esforço pode diminuir. Não porque você tentou mudar, mas porque você precisou sustentar mais. O corpo aprende que é seguro confiar, seguro relaxar, seguro deixar as coisas seguirem. Você pode continuar o dia ou a noite com essa sensação discreta de menos resistência. Nada precisa ser diferente agora, nada precisa ser melhor. O simples fato de você não bloquear já permite que algo se organize. Quando você para de tentar conduzir tudo, o caminho se mostra. Sem ruído, sem luta, sem cobrança. Você pode seguir sem se apressar e sem se segurar, deixando fluir do jeito certo para você.